Você já deve ter se perguntado sobre as pandemias que já assolaram a humanidade. Pois é, estamos vivendo um tempo de pandemia e hoje traremos para você as 9 maiores pandemias da história da humanidade. Mas para irmos ao vídeo temos uma condição. Se você não for por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Bom, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Bom, já se inscreveu, deixou o seu like, eu acho que já podemos ir ao vídeo. Podemos? Vamos. Olá pessoal, eu sou Alex Tamel. E eu sou Salvador Nesto. Primeiramente começaremos com a gripe suína. Em 2009, a gripe H1N1, influenza do tipo A, começou no México e espalhou-se pelo mundo. Foi chamada de gripe suína uma vez que foi identificada pela primeira vez em porco. O surto dessa doença permaneceu até 2010 e atingiu cerca de 207 países. Estima-se que, nesse período, 9.000 pessoas morreram e o grupo de maior risco é as crianças e os idosos. Essa doença era muito contagiosa e cerca de 20.000 pessoas morreram em todo o mundo. Peste negra. Foi no século XIV, durante a Idade Média, que a peste negra assolou a população europeia e asiática. Ela teve origem no Oriente, mais precisamente na Mongólia, e daí foi se espalhando pelos barcos comerciais que realizavam trabalho entre os dois continentes. A doença é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que primeiro atingiu os ratos e depois passada pelos humanos pelas pulgas infectadas que haviam picado os ratos. Estima-se que na Europa, 1/3 da população morreu, ou seja, 25 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1353. Coronavírus. O coronavírus é a pandemia que atinge a população desde o final de 2019. Ela tem um nome atribuído de Covid-19. Vale lembrar que o coronavírus é uma família de vírus, sendo o causador é o Covid-19 e o vírus identificado como SARS-CoV-2. A doença foi identificada no final de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Dados reportados em junho de 2020, nesse caso este mês. Tifo. Foi no século XV que o tifo começa a atingir a população, mas foi depois da Primeira Guerra Mundial que a doença começa a cansar a maior parte das pessoas, matando cerca de 3 milhões de indivíduos em 5 anos. Ela é transmitida através de uma bactéria pelos piolhos contaminados. Não tomavam banho. E esses piolhos, pessoal, ficavam nos ratos também. E por sinal, esses ratos tinham contatos com humanos. Matavam logo, escamavam. Bom, é por isso que essa doença está relacionada com a peste negra, que também se espalhava por conta dos piolhos. AIDS. A AIDS ou SIDA é uma doença causada por um vírus chamado HIV. A sua transmissão ocorre nas relações sexuais e também pela transmissão sanguínea causada, sobretudo pelo uso de drogas injetáveis. Bom, o surto da doença começou em 1980 e já matou cerca de 20 milhões de pessoas. E até hoje não foi descoberta a cura dessa doença. Os pacientes controlam a doença com comprimidos e fortalecem o sistema imunológico. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma das maiores pandemias que atingiu a população mundial no ano de 1918, no final da Primeira Guerra Mundial e permaneceu até 1920. Recebeu esse nome pois a Espanha foi um dos países mais atingidos no início do surto. Influenza é um nome atribuído ao vírus dessa doença, que infectou cerca de 5 milhões de pessoas pelo mundo. Não tem um número exato de mortes, mas estima-se que cerca de 20 e 40 milhões de pessoas tenham morrido por conta do vírus no mundo. E também esse vírus chamado H1N1 voltou a atingir a população em 2009. Ui, bro, esse vírus é forte, não? Tu é igual a atuar. Tuberculose. A tuberculose começou a atingir a maior parte da população por volta do século XIX. Até meados do século XX, a tuberculose atingiu pessoas em diversas partes do mundo e estima-se que chegou a matar cerca de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão, mano. 1 bilhão. 1 bilhão. Essa doença era massa. 1 bilhão. E ainda continua a atuar até hoje a tuberculose, somente em países pouco desenvolvidos. Variola. A varíola é uma doença causada pelos vírus Anthracox variolae. Anthropos. Vai estar aí na tela mesmo, não sei como se pronuncia, não sabemos. Vários surtos de varíola aconteceram na história da humanidade, sendo que o primeiro deles ocorreu na Grécia em ano 330 a.C. Estima-se que naquele momento 1/3 da população grega morreu. Mais tarde foi a vez dos romanos e depois chegou na América.
Achei que ia dizer que chegou na África. Não, ainda bem que não chegou aqui. Mas, felizmente, foi a partir do século XVIII que a doença foi controlada pela vacina criada por Edward Jenner. No século XX, mais precisamente na década de 80, quando a doença matou mais de 300 milhões de pessoas. Portanto, essa doença foi erradicada do planeta. Cólera. A cólera é uma doença infecciosa bacteriana que já teve diversos surtos na história da humanidade, sendo que um desses surtos ocorreu no século XIX. Estima-se que 30 mil pessoas morreram por causa dessa enfermidade. A cólera é causada principalmente pelo fato do saneamento básico, pela água e elementos contaminados por bactérias. Então, portanto, é muito importante sempre manter a higiene nas nossas casas. E também, essa doença ainda continua a atingir diversas pessoas no mundo, principalmente em países menos desenvolvidos. Mas bom pessoal, essas foram as 9 maiores pandemias que já assolaram a humanidade. Mas, sendo franco, olhando bem, antigamente era muito difícil achar uma vacina, uma cura para isso. E também sabendo que a tecnologia era muito baixa nos tempos remotos. Então esse foi o vídeo de hoje. Bom pessoal, esperamos que tenham gostado do tema. Se ainda não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sino. Sigam-nos também nas redes sociais, estão aqui na tela, e também deixaremos o link das nossas redes sociais na descrição. Então é só ir lá, deixar alguma sugestão, qualquer tipo de tema, nós traremos. E também curtam nossa página do Facebook, porque sabes. Então é isso pessoal, nós sabemos que esse não é um tema lá muito divertido, mas nós resolvemos trazer aqui para vocês. Então pessoal, por hoje é tudo pessoal.